Imagina um país onde o peixe que te servem ao meio-dia ainda nadava no Adriático 2 horas antes. Um país que entrou na União Europeia, que adotou o euro, que se juntou ao espaço Schengen e onde, no entanto, a vida continua a girar em torno do mercado da manhã e do café que dura 1 hora. Esse país é a Croácia e a verdade é que se fala dela muito menos do que ela merece. Quando pensamos em qualidade de vida na Europa, quase nunca pensamos nos Balcãs. E, no entanto, a Croácia é hoje um dos países mais agradáveis para se viver de toda a ex-Iugoslávia e até da Europa em geral. Não é por acaso. O custo de vida continua razoável. A carga fiscal não é asfixiante. O verão prolongar-se por vários meses graças ao clima mediterrâneo e a posição geográfica do país permite chegar à Itália, Áustria ou Hungria em apenas algumas horas de estrada. É justamente essa mistura que torna a Croácia interessante. Muitas vezes temos a sensação de que, para viver bem na Europa, é preciso escolher entre um clima agradável mas caríssimo ou um custo de vida baixo com um inverno interminável. A Croácia quebra um pouco essa lógica. O país mantém também laços culturais e linguísticos muito estreitos com a vizinha Bósnia e Herzegovina, uma herança direta da história partilhada da região. Hoje, a população croata é estimada em pouco mais de 3.800.000 habitantes e a esmagadora maioria, cerca de 78%, é católica, com minorias ortodoxas e muçulmanas que completam este mosaico religioso. Esta história nem sempre foi pacífica. É preciso lembrar que, nos anos 1990, toda a região passou pelas guerras que se seguiram à dissolução da Iugoslávia. A Croácia e a Bósnia e Herzegovina, sobretudo nas zonas fronteiriças, viveram tensões étnicas extremamente violentas. 3 décadas depois, a Croácia tomou um caminho radicalmente diferente. A adesão à União Europeia em 2013, depois, a adoção do euro e a entrada no espaço Schengen em janeiro de 2023. Em menos de uma geração, o país passou de um território em guerra a membro de pleno direito do coração econômico europeu. Para entender como é o dia a dia croata, não há melhor exemplo do que Zadar. Os seus mercados não são montados como um espetáculo para turistas, simplesmente fazem parte do ritmo da cidade há gerações. O mercado de peixe, colado ao centro histórico, é provavelmente o lugar mais honesto para sentir o pulso local. Polvos, mexilhões, camarões e uma dezena de variedades de peixe acabado de descarregar, vendidos diretamente pelos pescadores. Este é exatamente o tipo de lugar que recomendo a qualquer pessoa que queira sentir de verdade uma cidade, muito mais do que um museu ou um monumento. Ali conversa-se com os pescadores, negocia-se um pouco e sai-se com uma ideia da cidade melhor do que após 1 hora de visita guiada. Mesmo ao lado, o mercado de frutas e legumes completa o cenário. Tomates cheios de sol, pimentos, azeitonas locais, ervas aromáticas e frutas que mudam consoante a temporada. Para quem quiser cozinhar comida croata em casa, este é o lugar onde tem de vir e não ao supermercado da esquina. Se já estás a gostar deste ambiente, tira 2 segundos para dar like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a fazer com que mais pessoas descubram este tipo de destinos. E subscreve se quiseres que continuemos a explorar juntos países que se mostram muito pouco. Em Zadar, tudo começa cedo. Os habitantes fazem as suas compras no mercado desde as primeiras horas, muitas vezes antes de irem trabalhar. As padarias locais cumprem quase um papel social. O pão fresco e os doces tradicionais atraem tanta gente como qualquer café de moda noutra parte da Europa. E por falar em café, aqui não é uma bebida que se toma em 10 minutos entre 2 reuniões. É um ritual quase sempre partilhado que pode facilmente estender-se por 1 hora, às vezes mais. A tarde muda completamente de ritmo. As docas enchem-se de pessoas a passear,
As praias recebem tanto locais como visitantes e os desportos aquáticos tornam-se algo cotidiano assim que chega a temporada de calor. A Universidade de Zadar traz uma energia extra à cidade. Os estudantes animam os cafés, as praças públicas e participam ativamente numa vida cultural muito rica, feita de concertos, exposições e festivais gastronômicos. A família continua a ser um pilar central desta sociedade. As refeições familiares, generosas e longas, reúnem peixe fresco, carne, massas e doces tradicionais à volta da mesa. Não são apenas refeições, são verdadeiros momentos de coesão social, quase um cimento invisível que ainda mantém unida a comunidade. Isto é provavelmente um dos elementos que mais impressionam um visitante ocidental habituado a refeições resolvidas em 20 minutos. Os habitantes de Zadar gostam de partilhar com os visitantes e mostrar a sua cultura, mas também se agarram com firmeza à preservação da autenticidade da sua forma de vida. Nas zonas rurais dos arredores, esse apego às tradições é ainda mais marcado, enquanto cidades como Zagreb ou Split mostram um rosto mais cosmopolita, com uma arquitetura, uma gastronomia e um estilo de vida muito mais internacionais. Desde a independência do país em 1991, a construção de uma identidade nacional continua a ser um tema de fundo na Croácia. Os debates sobre a história, a cultura e o lugar do país na Europa são constantes. Também pesa sobre o futuro do país um desafio econômico importante: a fuga de cérebros. Todos os anos, milhares de jovens croatas licenciados mudam-se para outros países da União Europeia, sobretudo Alemanha e Irlanda, em busca de melhores salários e melhores perspectivas de trabalho. Isto alimenta um debate nacional sobre que incentivos deveriam ser criados para reter o talento local. O tema das minorias também continua atual. Embora a população croata seja, no geral, bastante homogênea, as comunidades sérvia, húngara e italiana continuam a fazer parte do debate público sobre direitos culturais e linguísticos. Em paralelo, a proteção do ambiente vai ganhando cada vez mais terreno, sobretudo em torno do turismo sustentável e da preservação do litoral adriático, que sofre uma pressão turística crescente a cada verão. O turismo é justamente o principal motor econômico do país. Representa uma parte considerável do produto interno bruto croata, sustentado por milhões de visitantes todos os anos, atraídos pela costa dálmata, pelas ilhas e por cidades como Dubrovnik ou Split. Isto é ao mesmo tempo uma sorte e uma armadilha. Uma sorte porque gera emprego e visibilidade internacional. Uma armadilha porque uma economia demasiado dependente de um único setor torna-se frágil assim que uma crise mundial afeta as viagens, como se viu durante a pandemia. Diversificar para a indústria, a tecnologia ou a agricultura parece ser um tema-chave para os próximos 10 anos.
Zadar resume bastante bem o que a Croácia tem de particular. Um dia a dia onde a modernidade e a educação convivem com tradições muito enraizadas, onde os mercados e os cafés continuam a ser verdadeiros pontos de encontro e onde a família e a gastronomia continuam no centro de tudo, com preços ainda razoáveis. Um clima mediterrâneo generoso e uma posição estratégica no coração da Europa. Este país tem claramente com que seduzir muito para além das suas 3 semanas de época alta no verão. Se gostas deste tipo de destinos pouco conhecidos, passa pela minha playlist dedicada aos países que quase não se mostram na Europa. Vais encontrar lugares tão surpreendentes como este, longe dos caminhos habituais. Obrigado por veres o vídeo e encontramo-nos muito em breve numa próxima viagem.